Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Hoje eu, Isabela Martins, juntamente com a minha companheira aqui de trabalho, Andréa dos Anjos, estaremos fazendo esse programa aqui especialmente para os nossos ouvintes. Hoje é o nosso programa de Tira Dúvidas. Para começarmos esse programa, mais uma tarde aí animada, vamos começar com o nosso momento de reflexão. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, eis-o que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por Ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus. Bom, pessoal, voltando agora, depois dessa mensagem bonita, muito calorosa, a gente vai começar aqui o nosso momento da nossa roda de conversa, onde eu e a Andréa
conversamos com os ouvintes sobre temas diversos. Para quem quiser saber mais sobre o programa, basta acessar o nosso site www.divulgar.net ou então acompanhar a gente através do nosso aplicativo, que você que tenha um Android, né, pode baixar para o seu celular e acompanhar a nossa rádio 24 horas por dia, com muita música e muita informação sobre a doutrina espírita. Bom, hoje, como vocês sabem, todo último programa do mês, a gente faz um momento de tira dúvidas, né, onde a gente pode ouvir os ouvintes e compartilhar com todos aquela dúvida que alguém tenha nos enviado. E hoje é esse programa, né, que nós vamos comandar aqui. Bom, vamos logo começar diretamente pedindo para a nossa querida Tati rodar a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Estamos começando o nosso roda de conversa, hoje tirando dúvida dos ouvintes. Andréia, que você que está comandando aí as perguntas, qual seria a nossa primeira dúvida de hoje? Olá, queridos ouvintes, muito boa tarde. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, Isabela. Olá, meu nome é Neuza de Paula e eu gostaria de saber o que o Espiritismo diz sobre enterrar os corpos após o desencarne ou cremar. Obrigada. Muito bom. E aí? Uma pergunta bem pertinente até para esse momento, né? Difícil que nós estamos passando, com tantos desencarnes acontecendo, né? Diariamente. E a gente tem vivido e visto muito essa cena, né? De desencarnes e o que é que as famílias têm feito, né? Bom, o que é que a doutrina espírita fala diretamente sobre isso? Vamos começar, André, que eu já falei, foi muito hoje, vou começar te ouvindo para depois a gente ir fazendo esse nosso bate-bola de sempre. Então, com relação a isso, se enterrar ou se cremar. Amigos, o mais importante é aquilo que a gente realmente decidiu, respeitando a nossa intimidade, a nossa real vontade. Se eu não gosto de imaginar a ideia de vermes me comendo, né? Eu penso, não, gente, eu não quero isso, eu não quero vocês irem em cemitério e tal. Eu prefiro realmente ser cremada. Respeita-se a vontade da pessoa. Não, eu não consigo me imaginar ver o meu corpo sendo queimado. Eu sei que eu não vou estar lá, o espírito, mas eu não quero isso e tal. Respeita a vontade da pessoa. Então, o que é muito importante? A gente ter isso realmente definido na nossa intimidade, a gente dizer, não, o que eu quero é isso daqui, a gente participar com os nossos parentes, até mesmo na hora, na situação, eles dizem assim, gente, o que mesmo a pessoa quer que a gente faça, não ficar perdido, né, já não bastando a ausência da pessoa, e isso eu costumo dizer para muitas coisas, sabe, Isabela, também para doação de órgãos, às vezes a pessoa só para aparentar assim, não, eu acho legal, eu quero ajudar, mas ela não é realmente despreendida. Sim. Ela tem tanto apego material, e numa situação dessa real, ele pegar e não se sentir confortável lá do outro lado e ficar sofrendo, dizendo, estão tirando meus órgãos e tal. Então, assim, o mais importante é o que a gente realmente quer. A doutrina pede isso, tem uma fala de Chico pedindo para esperar, como no caso de cremar, esperar um pouco mais. Tem lugares que falam 24, tem outros que falam 36, tudo depende. Mas o fato é que deu um tempo a mais, né, para poder fazer a queima, mas o mais importante que eu acho mesmo é a coisa estar bem definida na gente e a gente participar das pessoas, que como nós, ocidentais, não temos o hábito de falar de morte, a gente já logo não quer falar no assunto, mas a gente tem que se preparar, a gente tem que deixar as coisas organizadas para que as pessoas que ficarem, elas saberem o que fazer, né, não ficar nessa situação ainda pior, né. E, André, essa questão que a ouvinte trouxe, eu acho que ela traz por trás dessa questão, né, antes de eu falar o que é a doutrina, como tu já colocou muito bem aí, fala sobre o assunto, eu acho que ela também traz para a gente a necessidade de uma discussão de uma coisa muito importante, que é esse tabu realmente que nós, ocidentais, temos em falar sobre morte, né? Sim. Então parece que quando a gente fala assim, porque... olha, quando eu morrer, eu quero tal coisa. A pessoa, não, pra lá, e bate na madeira 3 vezes. Tipo assim, como se estivesse desejando, né, Isabela? Exato.
Exato. Eu hoje, por exemplo, no trabalho, eu não sei o que eu fui falar, que eu falei assim, não, porque é o diabo. Falei alguma coisa assim, a pessoa não fala isso, porque olha isso aí. Eu disse, gente, diabo nem existe. Então, as pessoas vão criando esses misticismos que impedem as pessoas de conversar sobre isso. Na minha casa, não só por sermos espíritas, não sei, porque boa parte da família não necessariamente é espírita, né? Mas a gente conversa muito e dialoga muito sobre morte e tal. E, por exemplo, eu tenho meus irmãos, né? A gente toca violão e tal. E aí, às vezes, meu irmão toca uma música, eu digo, olha, essa é a marcha fúnebre aí de mamãe e tal. Porque a gente já brinca com a escolha das músicas, como é que as pessoas têm que estar vestidas. É aquela brincadeira, né? Porque a gente não tem esse peso sobre a morte. E ainda que nós entendamos que quando qualquer um deles vier a partir e tudo mais, nós sofreremos, fará falta e tudo mais, mas nós conversamos muito, porque realmente deixar essas coisas claras sobre os seus desejos é muito relevante. Porque naquele momento da morte, o que a doutrina espírita traz para a gente é que o corpo, a não ser que você já tenha uma certa evolução espiritual e um despreendimento e esteja preparado para aquele momento, essa sua passagem do plano material para o plano espiritual se dá de forma rápida. Mas muitas das vezes a gente precisa compreender que o nosso estágio evolutivo ainda é muito agarrado à matéria. E por conta disso, obviamente, o momento do desencarne não é diferente. Então, a gente se agarra ao corpo, fica preso. Quando nós lemos algumas obras espíritas, a gente ouve relatos. Quando a gente lê, por exemplo, um livro como O Céu e o Inferno, que fala um pouco sobre essa passagem, né, dessa vida para a vida espiritual, a gente lê relatos, e aí você percebe a dificuldade dos espíritas em se desprenderem da matéria, eles revivem muitas vezes ali aquela morte, e ficam apegados ao corpo, muitas vezes vivem o estado de putrefação que o corpo passa, eles acompanham e sentem aquilo, mesmo já estando apenas espiritualmente ali presentes. Então, isso tudo denota o quê? O nosso apego à matéria. Então, o que a Andrea colocou é muito bem colocado, porque assim, dentro das obras básicas mesmo, nós não temos nada que diga diretamente sobre essa questão. Ah, tem que ser sempre, até porque naquela época não tinha essa coisa do cremar o corpo e guardar lá os pozinhos e tudo mais. Mas hoje a gente já tem essa possibilidade, porque o mundo já é outro. Porém, o que principal mesmo é como eu desejo que isso aconteça, que essa passagem aconteça, que o meu corpo se desprenda de que forma. Se para mim não for um choque, se eu compreender que foi um desejo meu e a família está realizando, mesmo observando aquela cena depois de desencarnada, aquilo não vai me causar um choque tão grande. E aí eu vou conseguir estar em paz comigo mesmo. Mas se eu sempre disse, desejei que eu fosse enterrada e tudo mais, e a família faz um desejo contrário, aquilo tende a causar um certo incômodo no espírito. E eu acho, André, que isso vale para tudo, porque a gente percebe em relatos de reuniões mediúnicas, por exemplo, eu já passei por uma seguinte situação. Certa vez, uma pessoa próxima, né, da minha família havia desencarnado. E a família daquela pessoa, na mesma semana, separou ali as roupas e doou as roupas todas da pessoa. E me entregou num saco de lixo gigantesco, alguns sacos, e falou, ó, Isabela, essa aqui é a roupa da pessoa tal, e eu queria te dar para você dar no centro, porque eu sei que vocês fazem bazar e arrecadam, né, para fazer trabalhos sociais, então eu queria dar para vocês. Ah, agradeci, botei na mala do carro, passei pelo meu centro, e deixei lá. E eu não participava da reunião mediúnica do meu centro, né? E aí deixei o saco lá no centro, porque tinha chave, e não disse para ninguém que tinha deixado essa roupa lá. Coincidentemente, esse dia era um dia de reunião mediúnica, se eu não me engano, era um sábado. E quando foi no domingo que eu cheguei no meu centro para a palestra, uma pessoa que não sabia que eu tinha deixado as roupas lá, porque eu não contei para ninguém, e o centro estava fechado no horário que eu fui, virou para mim e falou assim, Isabela, eu queria te pedir aqui uma coisa, antes da gente começar os trabalhos, eu queria que a gente fizesse uma prece e tal, porque a pessoa que doou essas roupas aqui, ninguém sabe como essas roupas vieram parar aqui, e eu calada. E a pessoa disse assim, e esse espírito da dona da roupa se manifestou na reunião ontem, falando que é absurdo tirarem as coisas da casa dela e trazerem para cá, que ela quer que deixem tudo de volta na casa dela.
Quando a pessoa disse isso, eu não me aguentei. Falei, amiga, tu não sabe, quem trouxe essas roupas fui eu, e essas roupas eram de fulana, que desencarnou e tal, tal, tal. E eu falei, e agora como é que eu vou voltar com essas roupas para casa da família? Porque aí a família vai ficar impressionada com tudo isso, entendeu? Aí foi que uma médium muito ostensiva, né, do centro, a gente se reuniu ali próximo à roupa, fizemos uma prece, e ela pediu que eu conversasse com aquele espírito, porque o espírito me reconhecia, né, sabia que eu era uma pessoa próxima a ela, e então eu conversei, expliquei para ela o que seria feito, falei, né, que ela não tinha mais necessidade daquilo, se ela se importaria da gente utilizar aquilo para o bem e tal, e aí deu tudo certo. Mas, quer dizer, a gente vai percebendo, né, através dessas experiências dentro da doutrina espírita, que existe esse apego, que o espírito permanece muitas vezes ali. Então, eu acho que fazer a vontade, né, daquele espírito que está prestes a desencarnar é algo relevante, né, se não for nada que, sabe, contrarie, que não seja um problema. Então, conversar sobre essas coisas, pessoal, é muito importante. Saber o que aquela pessoa deseja, o que ela quer para aqueles últimos momentos, é relevante mesmo. A sua fala, Isabela, é muito importante, mas eu só gostaria de acrescentar que algo que é muito, além de você falar para as pessoas, você ter isso bem resolvido em si. Sim. Eu, há muitos anos, participo de reunião mediúnica, já fui médium ostensiva, hoje estou como dialogadora, e há muitos relatos nesse sentido, de espírito revoltado porque tiraram os órgãos, sim, de espírito revoltado porque cremaram, ou porque estava enterrado e ele estava vivo e a família enterrou, e, enfim, várias situações, pessoas que não comiam carne e depois no desencarne fica comendo carne feito uma louca, aí depois levado para a reunião mediúnica para ser orientado e aí perceber a situação que ela está. Então, isso, antes mesmo da gente falar para as pessoas, a gente ter isso, é realmente isso que eu quero, eu tenho esse desprendimento para que, se for possível, doar tudo, até mesmo, de repente, meu corpo, paciência, não importa, pode doar, ou não, eu realmente tenho apego, eu não quero que dê nada meu, inclusive, olha, mantém meu quarto fechado, enfim, a pessoa tem isso definido, aí talvez ela ser depois esclarecida, e se ela, de repente, manifestar isso, olha, eu não quero que mexa no meu quarto, está com gado, você faz fulano, não seria melhor, olha, pensa, aí, quando você se abrir, as pessoas podem até te ajudar a você ter uma outra percepção, e aí você começar a perceber, e de repente mudar de ideia ou não. Concordo. Mas o mais importante é isso estar resolvido em você, e estar resolvido você expor. Nesse começo aí de Covid, aí meu marido, a gente sentou, olha, se de repente a gente nessa situação faça assim, sabe, a gente meio que se definiu entre nós dois como seria se nós dois faltássemos, e também deixamos tudo preparado, porque, olha, quem sabe de tudo da gente é meu filho mais velho. Olha, nossa situação é essa, tudo porque a gente não sabe o dia de amanhã. Gente, o que nos pertence é o hoje. Amanhã não nos pertence. E aí, a gente, além da falta física nossa, ainda tem as questões para resolver que as pessoas ficam totalmente perdidas porque não sabem. Então, infelizmente, melhor não é conversar, né, amiga? o melhor dos assuntos, né, Isabela? Não é o melhor dos assuntos. Mas é necessário, a gente não só faz coisa boa, a gente tem que fazer o que é necessário. Né? Exato, concordo. Acho que é muito por aí, boa pessoal. Essa pergunta que a gente conseguiu falar de muita coisa aqui. Verdade. Vamos lá, então, para a nossa próxima pergunta. Vamos lá. Como se entende no Espiritismo indulgência e benevolência? Bom, muito bom esse questionamento, né? Vamos começar aí, Andréa, lembrando, né, que essas duas palavras, elas são muito bem colocadas no Livro dos Espíritos, na questão que fala sobre caridade, né? Kardec faz essa pergunta, né, esse questionamento para os espíritos sobre como, afinal de contas, a gente deve entender a caridade. E os espíritos falam que é preciso ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Então, o que seria aí dentro desse questionamento, Andréia? A benevolência. A benevolência no Evangelho, inclusive, é trabalhado no capítulo 13, se não me falha a memória, que não saiba que dá a mão esquerda, a mão direita e tal, esse ensinamento. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Capítulo 13.
13, né? A memória ainda Tá boa. E que é o quê? Fazer o bem. Então, a benevolência está bem ligada à caridade, a fazer o bem ao próximo, e o bem, pelo prazer de estar ajudando. Se eu estou numa condição melhor do que meu próximo e poder ajudar, eu senti essa necessidade de ajudar, porque como vivemos em sociedade, a gente precisa dos outros. Hoje eu estou na condição melhor e posso ajudar a Isabela, que não está, e amanhã sou eu que estou precisando e vir uma outra pessoa e me ajudar, né? Uhum. Isso daí é uma frequência, assim, na minha vida, sabe, Isabela? Os aperreios aparecem, disse, mãe, sempre aparece uma solução, sempre aparece alguém, eu disse, muito simples, porque quando eu tenho oportunidade de o que quer que for para fazer, para ajudar, eu faço, eu não me nego, porque eu tenho a consciência disso que na verdade, a mão que ajuda, que auxilia, ela fica perfumada, ela por si só já enche o coração de felicidade em saber que um ato seu fez muito bem a alguém. Então, é isso que é beneficência, basicamente. É um capítulo muito bem trabalhado no Evangelho e também no Livro dos Espíritos, mas no Evangelho tem todo aquele peso, né, da amorosidade do Evangelho. Quando a gente traz a própria interpretação, eu gosto muito quando as pessoas fazem questionamentos assim, ou até quando a gente vai falar sobre isso, né, dentro da doutrina espírita, eu sempre gosto de trazer o entendimento ali material, ali que a gente tem ali do dicionário mesmo, porque isso já elucida muita coisa. E quando a gente vai buscar o significado da palavra benevolência, a gente vê que ela expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, alguém que demonstra afeto e estima em relação a outra pessoa. Então, benevolência significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, revelando o quê? Altruísmo e empatia. Então, se a gente parar para pensar, né, são coisas aí das quais a gente está muito necessitado ultimamente. Essa coisa da necessidade de nós, né, sermos benevolentes para com todos é real. É ser bom de verdade, é ter bom ânimo para fazer as boas ações, as boas coisas para quem quer que seja. É ter empatia, é pensar no próximo sem esperar alguma coisa em troca. Isso é ser benevolente, né? E indulgência, André? Pode falar, tu ia comentar alguma coisa? Eu ia comentar, assim, que hoje a gente vê muito essa reclamação das pessoas serem boas, né, de ajudar e tal, até pela condição, pela situação que estamos passando. Mas aí também cabe a reflexão de cada um. E o que é que eu estou fazendo na minha oportunidade de fazer algo? Eu estou sendo aquela mão que auxilia ou aquela que está jogando a terra para terminar de tapar o buraco? Então, às vezes a gente reclama muito dos outros, mas na nossa oportunidade a gente não é aquela mão que auxilia, que está ali com a boa vontade de ajudar. Era só para a gente fechar isso daí. E com relação à indulgência, a indulgência, ela tem até, assim, às vezes a gente vê ela mal interpretada, porque a indulgência, ela já é com relação às falhas alheias. A gente não vê apenas o mal. A pessoa pode estar no mal, ela todos nós temos as nossas dificuldades, nossos equívocos, mas a gente não é só maldade, a gente não é só equívoco, a gente também tem o nosso lado bom, a gente também está trilhando o nosso caminho na evolução, e é isso que trata a indulgência. Ela vê o mal, mas ela não espalha, ela não joga na medina, ela busca sempre o lado bom. Fulano fez isso daqui. Poxa, a Isabela fez isso aqui, mas a Isabela é uma pessoa boa, talvez ela está num dia ruim. É isso que trata a indulgência. Mas isso também não quer dizer que a gente só vê o lado bom, não existe problema. Pelo contrário, o problema existe, a gente tem que ver e dar a real dimensão. E aí o que é falado no Evangelho, chamar em particular aquele que está em erro e esclarecer, e não expor a pessoa, salvo a condição quando o que ela faz de mal prejudica a coletividade, porque aí a gente não pode ter, digamos, vou ter a caridade, vou ter indulgência com Isabela, mas eu estou esquecendo toda uma coletividade que ela está prejudicando pelas suas atitudes, né? Então, a gente tem que realmente raciocinar e entender bem a indulgência. A gente tem que, sim,
ver o lado bom, mas também não deixar, achar que o mal não existe, e pelo contrário, se for necessário a gente manifestar, que sejamos, é a caridade para com todos. Sim. E, André, dentro disso que tu tá falando, sobre essa coisa de, né, ver até que ponto isso que a pessoa faz prejudica a coletividade, me lembra muito uma coisa que eu, quando, né, nos meus bons momentos, que eu exerço alguma coisa de indulgência, né, porque, infelizmente, a gente tem mais momentos maus ainda do que bons, mas nos momentos que eu consigo exercer isso, uma das coisas que me traz um alento e um conforto, e que eu acho que me ajuda a exercer esse lado, é que eu penso muitas vezes assim: essa pessoa está fazendo isso, mas ela só está prejudicando ela mesma, sabe? Então, assim, por exemplo, hoje, se eu acordo, por exemplo, dou de cara com alguém, de repente, no meu trabalho, e essa pessoa tá mal-humorada e dando patada em todo mundo, eu só consigo pensar assim: meu Deus, fulano tá passando por algum problema, e que coitado dessa pessoa, porque assim, se para mim, que tô tendo que conviver essas 4 horinhas aqui, 8 horinhas com ela, tá difícil, imagina para ela que convive 24 horas com ela mesma. Ou imagina para o marido, para a esposa, para o filho, sabe, que precisa conviver com aquela pessoa todo o tempo. Como não deve ser difícil. E sempre tentar pensar assim. Às vezes a gente tende a pensar muito em torno da gente, nós somos muito egoístas, né? A gente acha que tudo gira ao nosso redor e tudo mais, que tudo no mundo está bem e a nossa vida só que está o caos. Mas a gente precisa entender que, assim como nós estamos lutando as nossas vidas, as pessoas também estão lutando as vidas delas e correndo atrás e passando por dificuldades das quais a gente muitas vezes nem imagina quais sejam. Então, assim, será que eu já parei alguma vez para conversar com aquela pessoa do meu trabalho, que é mais retraída e mal-humorada, e entender as condições nas quais ela vive? Eu acho que quando a gente para um pouquinho para entender o lado da outra pessoa, para ver a realidade dela, meu Deus, como nós somos capazes de exercer a indulgência? Porque a gente consegue compreender exatamente o porquê. Só que nem sempre a vida da gente, ou o dia a dia, permite que a gente pare para conversar com todo mundo no trabalho, por exemplo. Eu trabalho num local que tem mais de 60, 70 funcionários. Como é que eu vou saber da vida de 70 pessoas? Não dá. Mas é possível você minimamente tentar entender e raciocinar em cima das dificuldades que aquela pessoa provavelmente deve ter a partir das ações que ela tem. Então, às vezes, uma pessoa muito dura, muito embrutecida, provavelmente teve uma infância difícil, não recebeu amor. Gente, a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, se eu nunca recebi amor, não vou saber dar amor. Sabe, eu tenho pessoas no meu trabalho, no meu convívio de trabalho, que eu posso chegar 10 mil vezes e dar bom dia, e abrir um sorriso e olhar no olho, e a pessoa não me olha no olho. A pessoa dá aquele bom dia assim, que tu nem entendeu que ela deu bom dia. Não é que a pessoa seja mal educada, no meu ponto de vista, né? Não é que a pessoa seja mal educada ou nada, mas às vezes aquela pessoa não está habituada com aquele tratamento, ou acha que por estar numa situação subalterna, que é abaixo de você, que, sabe, vocês não estão no mesmo patamar. Infelizmente, isso é algo que ainda está na cabeça de muitas pessoas. Então, eu tento reforçar e reforço, mesmo sem a pessoa dizer, eu reforço para ela entender que é com ela que eu estou tratando, que é com ela que eu estou falando, entendeu? Que é para ela aquele bom dia. E assim a gente vai tentando, né, exercer um pouquinho mais essa indulgência. É muito necessário. Exatamente. Ela bem entendida é nesse sentido. Você vê o problema, mas sabe que a pessoa pode não ser isso daí, ou sabe de fato ser alguém de muito convívio que ela não é daquele jeito, você chama em particular: olha, fulano, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, não é porque hoje você tá meio assim, parecendo um pouco espinho, me percebendo. Então dá uma pensada, então de repente, mas olha, aí a pessoa, ela vem com aquela informação que ela vai fazer. Se ela não mudar, enfim, você já fez a sua parte. Agora não é para ficar lá chamando a atenção de todo mundo porque a fulana tá nessa condição. A não ser que ela está prejudicando todo mundo. Aí sim já é uma obrigação de caridade. E lembrando que eu não citei, a indulgência é muito bem trabalhada no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos Bem-aventurados Misericordiosos. Pronto, pessoal. Então, acho que está bem respondida, né, essa questão. E aí a gente vai agora para um rápido intervalo. Vamos ouvir agora um sambinha espírita, né, para animar aqui essa nossa tarde. Solta aí, Tati, para a gente.
Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, depois desse samba gostoso. E vamos agora entender, né, um pouco mais das dúvidas que os nossos ouvintes têm sobre a doutrina espírita. E a gente está aqui hoje, eu, Isabela Martins e Andréa dos Anjos, para responder e tentar auxiliar na medida do possível, porque a gente não sabe tudo, nós não somos a dona da verdade, mas a gente sempre tenta trazer aqui de forma mais clara e acessível para todos o entendimento do que os espíritos trouxeram para a gente através das obras básicas aí codificadas por Kardec. Vamos continuar aqui com essa nossa roda de conversa, trazendo mais perguntas. O que é que temos mais aí, Andréa? Vamos lá. Olá, meninas, boa noite. Eu me chamo Lúcia
E gostaria muito de fazer 2 perguntas a vocês, se for possível. Primeiro, é sobre se animais têm mediunidade. E a segunda é o que a doutrina diz sobre cirurgias espirituais. Agradeço, muito obrigada. Eita, que a Lúcia fez aí uma pegadinha com a gente, porque foram 2 perguntas que dão 2 programas separados, porque são assuntos realmente instigantes e que dá muito pano para manga. Vamos dividir aí, né, André, uma de cada vez, porque eu acho que cada uma vai levar um bloco desse programa, se eu não estiver enganada. Vamos tentar aí responder a primeira, que foi: os animais têm mediunidade? O que tu diz aí para a gente, Andréia? O que a doutrina traz sobre esse tema? O que a doutrina traz para nós sobre esse tema é que os espíritos não têm mediunidade. O que é ser médium? É ser intermediário do plano espiritual para o plano material. Se eu sou um intermediário, vamos dizer assim no popular, eu dou recado. Como é que o animal vai dar o recado? O espírito vai dar a sua mensagem, como é que o animal, que é de um outro reino, né, que nós não somos, né, pertencente ao mesmo, os animais estão abaixo dos homens, assim como nós estamos abaixo dos anjos, né, como dá aquela classificação. Então, não tem como o animal dar a mensagem. Mas aí alguém pode dizer assim: não, mas espera aí, meu gato veio, não sei o que, às vezes... Aí que tá, eles têm sim a sensibilidade, eles percebem. Inclusive, Isabela, se a gente se atentar, os animais que são mais próximos de nós têm uma grande percepção. Cachorro, gato, cavalo tem bastante de perceber que tem algo ali, né? Eles são bastante sensíveis. Sim. Mas isso não quer dizer que eles são intermediários, isso não quer dizer que eles vão dar o recado, a comunicação do espírito, né? Então, eles têm, sim, acessibilidade, eles têm a percepção de que há algo lá, que tem alguém, né? Já a gente me disse: André, às vezes meu gato está ali para a parede assim, durinho, eu tenho certeza que tem um espírito ali que o gato está durinho, todo arrepiado. Pode ser. Ele está tendo essa percepção, a energia é diferente, eles são muito sensíveis, né? Eles têm as suas percepções muito mais aguçadas do que nós, mas isso não os fazem médio. Exato. Porque a gente precisa entender que a pergunta do ouvinte é nesse sentido, né? Da mediunidade, dessa possibilidade de comunicação. E eu acho que a André explicou da forma mais simples e eu acho que didática possível, mas para quem quiser aprofundar mais sobre a temática, a gente recomenda aí a leitura do Livro dos Médiuns, que no seu capítulo 22 vai falar sobre a mediunidade entre os animais. Então, os itens 234, 235 e principalmente o item 236, os espíritos vão fazer mesmo assim, os espíritos aqui em específico, e esse espírito é identificado, que é o Erasto, ele vai discorrer, sobre toda essa questão mediúnica que nós tendemos, né, a crer que os animais têm essa mediunidade, quando ele vai explicar justamente essa fala da Andréia, né, de uma forma muito mais delongada, mas ele explica isso, que os animais, eles têm essa capacidade de perceber, claro, eles veem, sentem, pressentem, né, tudo isso, mas a mediunidade, mesmo que essa capacidade de comunicar-se, não tem como, gente, porque, olha, eu me comunico com outro espírito, encarnado ou desencarnado, é possível? Sim, porque nós somos feitos ali, ó, da mesma matéria, tá? Nós estamos ali no mesmo patamar, mas a gente percebe que até, por exemplo, a possibilidade de conversarmos ou entendermos os recados que um espírito muito evoluído dá, precisa de um outro médium para ajudar a gente a entender, mesmo nós sendo todos da mesma categoria. Vou explicar, Isabela, ainda não estou conseguindo entender, vou explicar aqui um outro exemplo muito didático. Vamos supor que um homem analfabeto, que viveu a vida inteira ali no interior, pouco contato e tudo mais, um dia seja trazido para um grande centro, né, um grande centro urbano, e aí tragam lá um pós-doutor para falar com ele sobre física quântica. Ele vai falar palavras rebuscadas, falar sobre teorias e descobertas e tudo mais. Você acha que aquele cara que veio lá do interior, de palavras simples, vai conseguir ter um entendimento
no final da palestra eu perguntar, e aí, o que o senhor entendeu? Resume a palestra aí para mim. Ele vai dizer o quê? Não entendi nada. Porque é um universo e uma vivência completamente diferente para ele. Então, ali, provavelmente, ele já precisaria de alguém, por exemplo, que tivesse um nível superior, mas não fosse um pós-doutor em física quântica, nem fosse um analfabeto que entendeu mais ou menos o que aquele físico quis dizer, o que aquele doutor quis dizer, e ele vai traduzir ali para aquele senhorzinho que não tem estudo. E vai dizer, olha, ele quis dizer mais ou menos isso, e vai tentar ali, né, com outras palavras, traduzir aquilo que aquele cientista ali estava apontando. Então, você imagina, se isso acontece, nós falando, eu não falei que eram línguas diferentes, não falei que um falava português e outro inglês, um inglês e outro alemão, eu estou falando da mesma língua, os dois falavam português, mas eram coisas e universos muito diferentes. Então, aí a gente já precisa de um intermediário. Imagina eu tentar conversar com o cachorro, ou entender que o cachorro está sentindo ou querendo me dizer que tem um perigo, que tem um obsessor, que tem... Não tem como, né, gente? Então, é uma coisa da gente parar e pensar. A doutrina espírita é legal porque ela é muito lógica, ela é muito racional. E quando a gente para, mesmo essas dúvidas, quando a gente para, ainda que a gente não trouxesse nada de conhecimento do que as obras básicas trazem, a gente já poderia aqui ir montando conjecturas e entendendo que essa possibilidade ela é inexistente, porque eu não consigo compreender. Por mais proximidade que nós tenhamos com os nossos animais, e que hoje, na maioria das casas, são quase filhos, né? As pessoas fazem aniversário para cachorro, mensário e tudo mais, tem eles mesmo como filhos, chamam de filhos, dão nome e sobrenome, herança, vestem com roupas de grife e tudo mais, mas ainda que a gente tenha todo esse zelo e que eles tenham toda uma capacidade intelectual que é indiscutível, que a gente sabe que eles, né, a cada momento estão mais e mais inteligentes, mas ainda assim essa possibilidade do animal ser um médium é algo que não se faz presente, né, porque são esferas e patamares muito diferentes. Os animais, ainda que a gente entenda que eles evoluam e tal, a afirmação, por exemplo, de que um animal um dia vai... eu fui um cachorro, é uma afirmação que a gente não pode dizer. Eu fui um papagaio. Nós sabemos que estagiamos, né, enquanto não éramos espíritos individualizados, estagiamos enquanto, né, espírito não individualizado, estagiamos nos 3 reinos, antes de nos tornarmos humanos. Mas essa é uma conversa aí mais para adiante, né, André? Um assunto já mais complexo, mas que a doutrina também traz para a gente esse entendimento. Mas não seria correto afirmar que eu fui um cachorro ou que eu fui um gato. Eu estagiei nos reinos e provavelmente, enquanto espírito, tive experiências sendo diversas coisas, mas afirmar categoricamente que eu saí de um cachorro e virei humano não seria uma afirmação correta. Verdade. Fala. É porque nós fomos criados simples e ignorantes. Aí eu quero deixar bem claro que eu penso assim, existem 2 vertentes na doutrina espírita. Tem espíritas que acham que quando foi dito isso, que nós somos criados simples e ignorantes, foi ainda na condição de homem, só que sem conhecimento, já nessa condição de homem. Pronto. Mas tem uma outra vertente que eu também corroboro, que para mim parece ser mais lógica, inclusive até a gente estudando nas próprias obras básicas, que a gente foi evoluindo. Nós, quanto centelha ainda espiritual, passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, aí chegamos na condição para encarnar como homens, continuamos a nossa evolução até chegarmos a anjo. Tanto é que tem, né, essa frase de Leon Denis, né, do mineral e tal, chegando na condição de anjos, que é o máximo que podemos chegar, tá? Mas como é que dá essa transposição? No próprio livro dos Espíritos, eles são categóricos em dizer que não nos é ainda permitido saber tudo, os desígnios de Deus. Se a gente ainda não compreende Deus, como é que a gente quer saber todos os desígnios de Deus? Que essa mudança aí, essa transposição que a Isabela falou, não é possível ainda a gente saber. Ainda existe... O conhecimento é paulatino, a gente ainda está na infância dos conhecimentos espirituais, por que a gente quer saber tudo? Isso cabe aos espíritos puros, porque eles já compreendem a Deus. Então,
a gente, por isso que aí eu já falo mais nesse sentido, porque o que eu corroboro, que a gente passa por esses reis, mas se a gente precisar, como a Isabel falou, se eu for um gato, se eu for um cachorro, se eu for um rato, se eu for uma barata, a gente não tem como precisar. Fato é que esses seres existem para conviver conosco, para justamente eles nos servem, como tem na obra de Emmanuel falando, eles estão para nos auxiliar, para nos servir, e a gente também exercitar o amor, o zelo, o cuidado, porque tudo que foi criado no universo foi para a nossa evolução, para a nossa melhora, para o nosso progresso. Então, a gente não é por isso que vamos desperdiçar. Pelo contrário, a gente tem que zelar. A gente não zela a casa dos nossos pais, eles não trabalham para nos dar o sustento, para cuidar da gente, e a gente vai o quê? Destruir tudo? Não, né? Então, por que a gente vai destruir tudo que Deus fez para nós, para o nosso progresso? Não, a gente tem que zelar, né? Exato. É isso. Só para vocês terem, assim, um entendimento, mas que... Exatamente. Bom, pessoal, vamos já para outra? Vamos, mas antes de a gente responder a segunda pergunta, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos de música, só que agora a gente vai ouvir um bom reggae espírita e a gente volta já. É luz para vocês. Vejo as nuvens tão escuras que os raios do sol mal conseguem vencer. Quando tudo está escuro, cadê a sua luz pra lhe proteger? Largue esse pessimismo, não carregue isso dentro de você. Dentro de você, pensamento positivo é luz pra você. Pensamento positivo é luz pra lhe proteger. Das flechas que vêm perseguindo com olhos de rapina, com sombras na escuridão, na escuridão, na escuridão eu não tenho medo, na escuridão eu não tenho medo, oh, oh, oh. Na escuridão eu não tenho medo, pois eu sei, é luz, pois eu sei, Jesus é luz pra você. Vejo as nuvens tão escuras que os raios do sol não conseguem vencer. Quando tudo está escuro, cadê a sua luz pra lhe proteger? Largue esse pessimismo, não carregue isso dentro de você. Dentro de você, pensamento positivo é luz pra você. Pensamento positivo é luz pra lhe proteger. Das flechas que vêm perseguindo, com olhos de rapina, como sombras na escuridão, na escuridão, na escuridão eu não tenho medo, na escuridão eu não
pois eu sei, é luz, pois eu sei, Jesus é luz pra você. Pois eu sei, é luz, pois eu sei, Jesus é luz pra você. É luz pra você. Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, um programa que trata todo sábado sobre temas diversos relacionados à doutrina espírita. Um programa muito voltado para você que quer entender um pouco mais sobre o espiritismo, que esteja começando, ou que seja apenas um simpatizante da doutrina e queira aprender mais sobre as temáticas abordadas dentro do espiritismo. Para quem quiser acompanhar toda a nossa programação e entender que outros programas nós temos, basta nos acompanhar nas nossas redes sociais, através do Instagram, do Facebook, fazendo a busca por Divulgar Doutrina Espírita. E aí também basta acessar para ouvir a gente a nossa web rádio, www.divulgar.net, que você acompanha tudo 24 horas, uma programação com muita música, música espírita de qualidade e também muitos programas informativos dos mais diversos. A gente tem o Espiritismo em Verso e Prosa, a gente tem o Aprendendo com o Livro dos Espíritos, a gente tem mensagens que são lidas, né, que são interpretadas, como no programa Jesus por Emmanuel. Então, é uma gama, né, de programações aqui que a gente tem, tudo para trazer o Espiritismo mais próximo de você. Vamos continuar, então, aqui hoje com a nossa roda de conversa, sempre o último sábado do mês, trazendo o quê? Dúvidas, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos hoje, então, aqui nesse momento, responder aí a nossa última pergunta, que é uma pergunta também bem complexa e polêmica. André, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que a nossa última pergunta, feita pela Lúcia, né, no bloco anterior, era: cirurgias espirituais. O que a doutrina espírita fala sobre essa temática? Vou deixar a Andréa começar, porque eu não sou besta, né? Vai lá, Andréa, com você. É, né? Tu manda eu tacar o rebolo no vespeiro e aí tu já correu, né, bonita? Claramente. Então, gente, as cirurgias espirituais não é uma prática espírita, tá? Ah, André, onde está nas obras básicas? Não tem, Kardec não tratou. Por isso que a gente disse que não faz parte da doutrina espírita, porque as bases para os procedimentos dos centros espíritas estão nas obras básicas. Kardec deixou tudo bonitinho de como o que tem que ter nos centros espíritas. Ah, André, mas existe. Sabemos que existe, mas não é uma prática espírita, tá? Assim como eu até me lembrei agora, Isabela, quando a gente tratou daquele programa de sonhos, que tem aquela fala lá na Gênese, com relação ao sonho de José, para ele levar o menino para o Egito, onde Kardec comenta que não vamos entrar no mérito dessas, principalmente que em todas as religiões tem essas histórias, né, dos anjos que vêm em sonhos e falam, não entrar no mérito se é verdade ou não, mas que o fato existe. E é isso que a gente vai falar, o fato existe? Existe. Eu mesma, na minha infância, passei por uma cirurgia espiritual. E até hoje o problema que eu tive nunca mais se manifestou. Sim. Tá? Não foi dentro do centro espírita. Mas o que a gente está falando aqui, que foi a pergunta da ouvinte, o que a doutrina diz? Que ela existe, sim. Existem os médiuns curadores. É estudado no livro dos médiuns, mas é uma prática espírita? Não deveria estar no centro espírita. Mas aí o que acontece no centro espírita é uma resolução dos seus dirigentes
Existe a orientação das federativas, né? Cada estado tem a sua federativa, por exemplo, aqui a FEMAC, a Federação Espírita do Maranhão, e tem a FEB, que fica em Brasília. Existe, inclusive, tem o opúsculo aos centros espíritas, onde diz as normativas, como tem que ser os procedimentos, e explicando o porquê de cada coisa. Aí, as cirurgias espirituais não são incentivadas a ter, né? Por diversos detalhes, já teve problema com o exercício ilegal da medicina, prescrição médica, lá para trás já teve muito problema. Então, hoje já se disse, não, gente, isso não está, Kardec não recomenda. Se não recomenda, não é para ser, certo? Nos limitamos aqui. Mas, como Deus, na sua infinita bondade, nos permite os recursos para a gente buscar, se você tem como é que eu vou dizer? Se você passa tem por um problema. Assim, você está com problema de saúde, não encontra solução, né? Que a gente sabe de históricos disso, a pessoa faz exame de tudo quanto é quanto e não acha, mas está ali doente, aquele negócio todo. E tem lá no centro, ou mesmo um médico que faz e cura, e que eu me curei e tal, você vá, se certifique daquilo, de como é o procedimento do local, porque hoje, na nossa atualidade, já estourou muitos problemas com relações a essas situações, infelizmente, né? Então, isso tem que ser, numa situação dessa, que é difícil, de doença, é tão ruim a gente estar doente e não ter um diagnóstico, então a gente fazer tanta coisa e não resolver, e às vezes dá minha última tentativa, e vai com desespero e sem crivo, né? Então, é importante a gente ter o crivo. E sim, se o lugar idôneo você tem histórico de que várias pessoas foram atendidas e que foram auxiliadas, tá. Mas o que a gente está dizendo aqui é que não é uma prática espírita. Assim como na Igreja Católica existem as suas práticas. E você não vai encontrar prática protestante lá. Da mesma forma que no templo protestante você não vai encontrar manifestações muçulmanas. Numa sinagoga, você não vai encontrar espiritismo. Então, no centro espírita, tem que ter procedimentos espíritas, né? Práticas, desculpa. Eu acho também que há uma confusão também por conta de todas as palavras que têm uma terminologia mais espiritualista, geralmente são associadas ao espiritismo. Até pela própria palavra, né, pela própria associação de ideias, as pessoas já linkam com a doutrina espírita. Radical, né? E aí você já vai fazendo as junções, e aí se você tem pouco conhecimento, você isso aqui é espírita e tal, e não necessariamente. Eu acho que uma coisa precisa ficar bem clara, apesar de eu acho que o André já disse isso com muita propriedade, mas é sempre bom frisar. O que nós estamos dizendo é que há algum problema em fazer cirurgia espiritual? Nenhum. Recomendamos, inclusive, se você sente a necessidade ou acha que isso é algo que possa lhe ajudar. Porque, como a Andréa já bem colocou, se a gente sabe que funciona, porque inúmeras pessoas já passaram por inúmeras cirurgias, com médiuns diversos, e obtiveram resultados fantásticos, e ficaram ali curadas, né, ou melhoraram daquele problema, ponto. Então, cada um precisa buscar o seu caminho, porque o outro não sabe o quanto aquilo é algo que te incomoda, que te perturba. Então, eu acho que a gente tem que procurar a nossa melhora, a nossa qualidade. O espírita, muitas vezes, é taxado como aquele que acha que para evoluir tem que sofrer. Outro dia mesmo eu ouvia isso de uma amiga que é espírita. Eu falei, olha, vamos corrigir essa frase bem aí. Nós não precisamos sofrer para evoluir. Nós sofremos porque nós somos teimosos, porque nós somos resistentes, porque a gente não vai pelo caminho do amor, pela chamada do amor. Mas nunca o sofrimento vai ser a primeira opção. Nunca. A gente sempre vai ter vários outros caminhos de amor, de doçura, de carinho para seguir. Mas a gente insiste no erro, quando muitas das vezes nós somos chamados amorosamente. Então, a gente vai pelo caminho da dor. Então, vem um sofrimento, uma doença, um problema e tudo mais. Mas só nós que passamos, que estamos vivendo aquela vida, sabemos o quanto aquilo está nos causando uma dor ou um sofrimento. Então, se a gente acha que aquilo é algo que é difícil de conviver e que eu preciso buscar meios, e se os meios existem, por que não?
Porque assim como o homem já inventou uma série de tecnologias ou aparatos médicos e a medicina evoluiu aí, quanto, gente? Hoje a gente descobre tudo, um mínimo cisto, coisas que antes eram impossíveis. Então, se está aí ao nosso dispor, nós precisamos buscar a cura e os tratamentos, sejam eles materiais, espirituais, cada um sabe de si, né? Sabe aonde seu calo aperta. Então, o que a gente está falando é isso. É uma prática legal, cada um faça o que bem entender. O que a gente se preocupa aqui, faz essa colocação, é que nas falas de Kardec e dos espíritos em geral, eles deixam muito claro, olha, existe médium de cura? Existe. Eles estão por aí. Pode ser qualquer pessoa. Eles não nasceram todos espíritas, nem estão dentro dos centros espíritas. O médium de cura pode ser qualquer pessoa que nem religião tenha, que nem ligado a nenhuma doutrina seja, entende? E ele pode estar ali fazendo, às vezes ele pode ser um médico, um enfermeiro, aquela pessoa que te toca e você se sente melhor, se sente revigorado, e às vezes ele está realizando aquele trabalho de cura sem nem que ele mesmo saiba que está emanando aquilo e tudo mais. Então, esses trabalhos existem, mas por que André fala, por exemplo, e eu também concordo, que eles não deveriam ser exercidos dentro dos centros espíritas? Porque muitas vezes as pessoas buscam os centros espíritas quando elas estão muito fragilizadas. Se a gente fizer uma enquete aqui, por exemplo, dentro dos nossos centros espíritas, do que André frequenta, do que eu frequento, e a gente perguntar para as pessoas lá, olha, ou então você que está nos ouvindo, e aí, você chegou aqui nesse programa, ou dentro da doutrina espírita, ou para aprender sobre isso, por quê? Foi pela dor ou foi pelo amor? A maioria das pessoas vieram pela dor. Então, aí você vem fragilizado, e eu te apresento uma cura que você não entende, porque quando você chega no centro espírita, você tem pouco conhecimento sobre a doutrina. Você vai achar tudo aquilo que maravilhoso, fantasioso, sobrenatural, porque você ainda não tem uma base para compreender o porquê aquilo acontece, porque aquilo, se você foi merecedora daquilo, você não tem entendimento sobre nada disso. Então, você vai acabar se iludindo, achando que aquilo é o máximo, vai começar a endeusar aquele médium que realizou aquela cirurgia e vai ter ele como seu guru e como alguém que é conhecedor de toda a verdade, quando ele é um devedor como todos nós. Alguém que está aqui porque ainda não evoluiu o suficiente para estar num plano superior. E precisa passar por tudo isso, etc, etc. Então, a gente fala e faz essas colocações por isso. Mas, Isabela, meu centro faz, tem problema? Gente, não estamos aqui para julgar também. Se você é dirigente de um centro e acha que seu centro tem que realizar isso, também nós não temos nada com isso. E as próprias federativas espíritas também não se intrometem nesse trabalho. Elas orientam, mas elas não coíbem, não fazem qualquer inspeção, não vão fazer nenhuma fiscalização, porque cabe a cada um de nós o julgamento, né, a consciência daquilo que é pertinente ou não. E outra, às vezes, por exemplo, eu vejo, e eu vou dar casos práticos, por exemplo, aqui em São Luís mesmo, às vezes a gente recebe aqui visitas de médiuns que vêm de outros locais e precisam de um local para realizar cirurgias. Vem aqui, olha, eu venho aqui uma vez a cada ano e tudo mais. E, de repente, alguns centros abrem suas portas, né, para um trabalho esporádico e tudo mais. Porque, de repente, aquele médium não teve acolhimento num outro espaço, na casa de alguém, ou etc e tal. Então, de repente, encontrou esse acolhimento no centro. Também não há um julgamento com relação a isso, né? O importante é que as pessoas busquem essas práticas, entendendo que elas não são uma prática que o centro espírita tenha que ter, como, por exemplo, uma reunião mediúnica, que é algo indicado para acontecer dentro de um centro espírita, ou um grupo de estudo, ou um grupo de vibração, ou palestras públicas. Essas são as práticas recomendadas para o funcionamento de uma casa espírita. Falei pra caramba, né, Andréa? Me desculpa a gente me alongar aqui nessa resposta, mas é porque é uma pergunta polêmica, eu acho que é importante a gente pontuar, não fazer um julgamento, né, sobre as pessoas ou os centros que permanecem com essas práticas, mas também esclarecer o ouvinte, né, que de repente não desconhece esse entendimento. E só para deixar o assunto redondo, a pessoa pode estar se perguntando, então o que é prática espírita? Evangelho, passe e água fluidificada. E aí entender o porquê de ser isso, o evangelho para a nossa reforma íntima, para o nosso melhoramento, o passe para ajudar nas nossas energias, e a água fluidificada, a gente até
no filme Nosso Lar, que a Isabela gosta muito de indicar, Adoro. mostra, né, quando André Luiz já percebe, já num outro olhar, que ele vai na sua casa terrena e vê lá o marido, o padrasto dos seus filhos, doente, e ele passa a fluidificar, a energizar aquela água para auxiliar na cura daquele rapaz que agora estava ocupando seu lugar lá na casa, né? Mas isso tudo tem um porquê, que a gente não vai entrar nisso agora, mas principalmente, outra coisa que eu queria deixar bem claro, que quando a gente está doente, é uma recomendação geral nas casas espíritas, não deixa o seu médico, tem que buscar as causas materiais, tratar, se está fazendo tratamento, é tratamento. Se eu tenho um transtorno mental, psicológico, não achar que é só obsessão, que é só espírito, não, busque um médico para ver se realmente não é um problema físico. Mas eu não estou conseguindo achar a solução. Faça também um tratamento espiritual, que é isso que a gente está falando, que com o Evangelho, a gente passando a estudar o Evangelho, que é um manual de conduta, que a gente se modifica pelos exemplos de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, a gente muda a vibração e a gente se eleva e é auxiliado pelos bons espíritos. É lento, não é imediato, e muitas das vezes as pessoas se decepcionam chegando no centro espírita porque elas esperam uma coisa assim, e lá ela descobre que nós mesmos que somos os responsáveis pela nossa felicidade, pelo nossa vida. Pela nossa cura, né? Exato. Então, assim, não vai ali a pessoa que está te ouvindo, que vai tentar te orientar, te dar uma palavra de consolo, mas ela não vai dar a solução está em você mesmo, e é isso. Não, como disse Raul Teixeira, espiritismo não é para quem quer, para quem aguenta, verdade, gente. Porque a gente descobre que está tudo em nossas mãos, meus irmãos. Exato. É isso que a doutrina nos diz e nos mostra porquê, e aí a gente entende o porquê, e aí arregaça as mangas e vai trabalhar. É isso. O certo é que, para a gente fechar esse assunto, eu queria comentar uma história contada por Dr. Bezerra de Menezes, em uma das suas obras, em que ele fala que, certo dia, uma mulher era merecedora de obter a cura para um problema X que ela passava de saúde, e ele precisava muito encontrá-la para tratar aquele problema, para auxiliá-la, né, para poder fazer essa cura com ela. Só que ela não frequentava ambientes ou lugares, e ele não encontrava meios de auxiliá-la, não tinha um médium que pudesse fazer esse intercâmbio, e ele diretamente não conseguia, porque as sintonias eram muito diferentes, da dele e da dela. Ou seja, aí já dá uma ele já é espírito. Ele já é espírito, não como médico encarnado. E ele, né, atrás dela para tentar ajudá-la, e ela nada. E aí a gente começa a perceber a primeira coisa que eu acho que fica de alerta para a gente. Muitas das vezes a gente fala que quer a cura, mas a gente não se coloca em posição de ser curado, de ser tratado. A gente não busca, sabe, uma melhoria, nos elevar, nos sintonizar com o alto, sair daquela esfera de negatividade, a gente não se permite. Então, ele não conseguia auxiliar ela no primeiro momento, por isso e tal, até que ele consegue fazer com que alguém tenha uma conversa com ela e consiga levá-la a algum tratamento nesse sentido, para que ele pudesse, através de um médium, auxiliá-la. E até que ela consegue ouvir, depois de muitas pessoas tentarem dizer para ela, aconselharem e tal, e ela não ouve ninguém, até que em algum momento ela dá ouvidos a alguém que instrui ela a buscar um terreiro. E aí ela vai num terreiro, e nesse terreiro o doutor Bezerra manifesta-se através do médium e faz o tratamento, né, assim, o trabalho que teria que ser feito com ela e tal, e ela obtém a cura. Então, a gente percebe, gente, que quando nós estamos precisando de auxílio, não é um centro espírita, ele vai acontecer, a gente precisa se dar a oportunidade, a gente precisa se melhorar, a gente precisa se trabalhar.
para conseguir fazer com que esse auxílio venha ao nosso redor. Então, muito provavelmente, ela foi ali, de repente, até buscando uma outra coisa e obteve, né, uma melhora para um problema do qual ela passava. Assim como nós, quantas vezes? Às vezes a gente não precisa necessariamente passar por nenhuma cirurgia espiritual, a gente não precisa ir num terreiro, não precisa ir num centro espírita, não precisa ir numa igreja, em lugar nenhum. Eu vou na casa de uma amiga e tenho uma conversa que é reconfortante, que me desperta para coisas que eu estava cega, que eu não percebia, e aquilo me anima, e eu trago de volta uma vitalidade que eu vinha perdendo. Então, a gente precisa ter olhos de ver, a gente precisa estar aberto a sentir, elevar-se com o alto, manter as boas práticas, né, que é o quê? A oração, sabe, manter os bons pensamentos, ter boas leituras, andar em boas companhias. São essas coisas que nos auxiliam e nos fazem sair dessa condição, né, de necessitado e termos condições de nos ajudarmos. Porque a doutrina espírita sempre coloca isso, André, isso que tu colocou no final. Essa cura, ela é algo que depende da gente. Porque por mais que eu tenha um grande médium, um grande espírito, por exemplo, como Bezerra de Menezes tentando me auxiliar, como um Emmanuel tentando me auxiliar, se eu não me colocar em posição de auxílio, eu não vou conseguir obter, né, aquela cura, aquele melhoramento. Mas se eu me coloco em conexão, em possibilidade de me conectar com ele, significa que eu já estou melhorando por mim mesma, que eu já estou buscando ser uma pessoa melhor. E é isso, no final das contas, o que a doutrina fala, né, e pede para a gente, para que nós sejamos homens de bem, que nós sejamos pessoas cada vez melhores, para que a gente possa ir evoluindo aí, tendo uma vida, né, cada vez melhor. Falei bastante hoje, a Andréia escapou, porque hoje eu estava muito falante. Botei tudo aqui para fora, graças a vocês ouvintes, que sempre participam com a gente, mandam seus recados. Mas a gente vai se despedindo por aqui, né, Andréia? Pois é, tão bom a gente lembrar aqui de diversos assuntos e ligando. Eu tenho uma amiga, Isabela, que diz que o evangelho é uma coxa de retalhos, né? Que cada um vai juntando, que a gente não tem como falar de uma coisa sem puxar a outra, por isso que junta e forma essa grande coxa. E é uma verdade, você vê que a gente fala um assunto, aí puxa outro, porque não tem como explicar uma coisa só por si. Concordo. Não, puxa tudo e tá tudo interligado, né? É isso, gente. Então, a gente constrói esse programa, né? Sempre pensando dessa forma, e a gente espera que você ouvinte, né, tenha gostado, que tenha sido compreensível as nossas explicações, e que quem tiver mais dúvidas, sempre busque aquelas indicações que a gente faz aqui, né, porque a gente não consegue explicar tudo, e olha que a gente fala bastante, mas ainda assim não é possível tirar todas as dúvidas. No próximo... E se ficar com dúvida, manda que a gente se esforça para na próxima esclarecer, para a gente tentar mastigar mais, porque talvez a gente, por achar, como a gente sabe, acha que não está bem explicado, mas talvez para quem não sabe não está, e a gente busca outras formas, outras fontes para poder ficar realmente entendível para vocês. Exato. No próximo programa, a gente vai começar, né, um bate-papo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e no final do mês de abril, a gente retorna com mais um programa de perguntas e respostas. Fique sintonizado aqui com a gente, porque apesar do programa que é o Espiritismo estar chegando ao fim, a rádio continua no ar 24 horas por dia. Até o próximo programa, pessoal. Beijo, paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho